Foi então o nosso momento de interação com os ouvintes enquanto aguardávamos pela chegada das nossas convidadas. E já temos uma das nossas convidadas em estúdio. Vou passar a saudar a Arminda Milena, ela que é cofundadora e coordenadora de projetos da Associação Usuela Morato. Boa tarde, Arminda, e seja bem-vinda à Cidadania em Ação. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Ok. Arminda Milena, estamos hoje aqui a falar, ou seja, o tema para esta edição é propriamente a Associação Usuela Morato e a participação cívica. Gostaríamos aqui de perceber o que é a Associação Usuela Morato e os vossos valores, a vossa identidade. Ok. Usuela Morato significa Conversas de Mulheres. Na verdade, surge para dar resposta às questões de dignidade menstrual e a participação cívica das mulheres na sociedade. Então, por mais que o foco principal da Usuela Morato é sobre dignidade menstrual ou pobreza menstrual dentro das comunidades mais vulneráveis, eu penso que está tudo interligado sobre os direitos e a cidadania. Porque a partir do momento que você falta absorventes, né? A partir do momento que você falta à escola porque não tens absorvente para trocar, ou a partir do momento que você falta à escola porque na escola não há condições que é para poder te ajudar a se higienizar naquele momento, penso que também é a ausência dos direitos. Então está tudo interligado quanto à saúde reprodutiva feminina. Como e quando surge a associação? Pronto, na verdade, sobre a dignidade menstrual, já foi fundada em 2022 um projeto que era sobre, o nome era dignidade menstrual, mas tinha um nome africano. Eu penso que, enquanto organizações da sociedade civil, respeitar aquilo que a nossa cultura faz bem, porque até quem está fora vai ter aquela curiosidade de saber, mas afinal o que significa isso? Sim. Porque é um nome africano, é um nome vem da cultura, então há sempre essa necessidade de a gente pegar nos africanos e colocar para de alguma forma também impactar a quem vai ler o que é isso. Então, depois nós voltamos do Brasil, eu e a Dalgisa, nós pensamos, então fomos para o Brasil, aprendemos sobre liderança comunitária, que tal formar uma organização em que possamos colocar em prática tudo aquilo quanto nós aprendemos no Brasil. Então decidimos criar a Usuela Morato juntamente com a Thelma Dalla. Então são 3 fundadoras, isso no dia 28 de maio do ano passado. Então sentamos e idealizamos o Usuela Morato para defender então aquilo que são as questões de pobreza menstrual nas comunidades mais vulneráveis em Angola. Ok. Estava aqui de perceber, então, nesse caso, o vosso público-alvo é todas as mulheres e meninas na idade menstrual? Olha, assim mesmo. Mulher, mas nós não temos essa de não trabalhar com homens, né? Okay. Porque eu penso que a informação deve ser passada por 2 gêneros. Porque o tabu às vezes é praticado, os homens é que praticam o tabu. O homem consegue assistir um filme de terror, a se matarem, a se dar tiro, não sei o que, sangue a escorrer no chão, mas se for para falar sobre menstruação, ele fala, não gosto de falar dessas coisas. Então, penso que eles também precisam aprender um pouco sobre a questão da dignidade menstrual, como é que o ciclo menstrual funciona. Também aí evitamos já a questão da gravidez precoce, né? Muita criança nascer sem acompanhamento de mãe e pai, às vezes ficam com os avós, enfim, então... Aqui, aproveitando essa deixa que não é só conversa de mulheres, também é para homens, e tendo em conta que o poder de decisão na nossa sociedade está com os homens. E o problema de... O poder de quê? De decisão. Decisão está com os homens? Sim. Eu estou aqui a falar na questão da elaboração de leis, aprovação de leis, sim. neste sentido. Sim. Porque a questão da dignidade menstrual também, se calhar, passaria mesmo por o legislador olhar para a questão de lei. Se temos preservativos a serem distribuídos gratuitamente, por que razão não distribuímos absorventes?
E aqui eu gostaria de perceber se, enquanto organização que tem como meta a dignidade menstrual, e não só absorvente, as situações que as mulheres passam durante o período menstrual, que muitas das vezes acaba por deixar de parte ou distante daquilo que são outros direitos. Estou aqui a falar há mulheres que quando estão no período menstrual acabam por ficar com muitas dores. Muitas delas acabam por não conseguir nem ir para a escola e nem ir para o trabalho. Na vossa visão, enquanto legislador, não podiam ver essa questão para cautelar na Lei Geral do Trabalho? Ter dispensa, há mulheres que necessitariam, se calhar, de dispensa de 2 ou 3 dias, enquanto estiverem no período menstrual, tendo em conta os sintomas que elas têm. Pronto, há um ditado que as pessoas dizem tanto, até os nossos próprios pais dentro de casa, que dizem que menstruação não é doença. Sim. Acho que todas nós já ouvimos um bocadinho sobre isso. Mas eu penso que quanto a esse sentido, está ligado à sexualidade, né? Eu penso que sexualidade, ou seja, as pessoas olham para a sexualidade como uma forma de relacionamento entre homem e mulher, aquela troca de afeto, mas está ligado ao conhecimento do nosso próprio corpo, às questões das nossas emoções. Então, a partir do momento que você não olha para a emoção do outro ou tristeza do outro como algo que faz parte da nossa vivência, daí essa necessidade de não olharmos para isso como se fosse doença, que é porque há mulheres que têm problema de endometriose. Sim. E quando vem com muita força, a pessoa não consegue andar e é tipo rebolar todo dia, e se não tomar um calmante, não consegue nem levantar. Eu tenho amigas que têm esse problema de endometriose, então eu penso que sobre Lei Geral do Trabalho, a própria Lei Geral do Trabalho não é respeitada. Existem pessoas que mesmo com a Lei Geral do Trabalho, conhecendo a Lei Geral do Trabalho, são extremamente exploradas nos seus serviços. Então penso que uma lei dessa para eles vai ser só mais uma lei como as outras leis que já existem e que na prática não se fazem sentir. Então penso que existem lutas que somos nós que temos que estar a fazer nas nossas comunidades e como é que eu posso dizer? E mobilizar, né, nas nossas vivências, ou começar mesmo com o chefe. Olha, chefe, quando chega a fase do período menstrual, a mulher fica assim, assim, assim. Então, quando existir alguém que faltar, que está se sentindo mal, olha sobre isso. Então, penso que se nós começarmos a mobilizar nos nossos meios, se calhar aí há uma probabilidade de se ver essa questão. Mas trazendo a lei, é mentira. Se abuso sexual não discutem, não falam nada, imagina uma lei sobre dores menstruais. Quem vai estar a aprovar isso? Então, é olharmos só no fator de que existem leis que deveriam ser severas no nosso país e essas leis na prática não existem. Então, e nem deveríamos estar a sonhar para aí, quem sabe daqui a 15, 20 anos. Prontos, eu não sei como é que vai ser essa Angola daqui a 15, 20 anos. Não sei, porque a geração que está a vir, infelizmente, não sei se espera muito delas, né? Porque eu penso que a base foi mal construída, até nós estamos a pagar e os nossos pais já estão a pagar dívida que não sei quem fez. E futuramente os nossos filhos, não sei, né? Se eu tiver até lá, também vai pagar uma dívida que eu próprio não sei onde saiu, ele próprio não sabe, os netos deles também vão pagar. Então, eu não sei, não acredito que daqui a 15, 20 anos tenhamos uma Angola melhor dessa que já temos agora, que é só de sofrimento e angústia a todo tempo. Vou passar a saudar, já temos a outra convidada em estúdio. Vou passar a saudar Helena Suca, assistente de projetos da Cuduela. Helena, boa tarde e seja bem-vinda ao Cidadania Essa. Boa tarde, Ruth. Boa tarde, Arminda. Boa tarde. Obrigada. Helena Suca, estamos aqui a falar hoje sobre a vossa associação e já aqui várias questões foram avançadas pela Milena. Gostaria de tentar perceber que mudança, enquanto organização, que mudança vocês esperam ver nessa sociedade em relação àquilo que é a vossa atuação?
Olha, primeiramente a Cozola Morato começa com a dignidade menstrual. Portanto, nós lutamos para que todas as mulheres e meninas tenham direito e acesso a condições básicas e respeitosas para iniciar o seu período menstrual. Portanto, é uma luta enorme, né, que nós começamos agora, mas disse que com fé alcançamos grandes lugares. E nós acreditamos que daqui a mais de 5 anos, se Deus quiser, ou menos, né, dependendo da nossa determinação, e aquilo que é o envolvimento da sociedade. Porque somos todas mulheres e a sociedade é feita de mulheres. Portanto, é importante que mais mulheres abracem essa causa. E não só, também homens, porque nós agora temos aquilo que é o tabu, homens não falam de menstruação, Sim. que é um grande problema. Problema este que poderia ser, começar a ser, como eu diria, ou seja, dentro das famílias, né, Sim. os familiares poderiam já começar a fazer aquilo que é a educação menstrual. Mas muitas famílias não conseguem conversar nem com as meninas sobre a menstruação, como é o ciclo, e muito mais os rapazes. Então, a Cozola Morato começa com esse projeto, né? Tanto é que nós começamos nas comunidades. Recentemente tivemos uma atividade no município do Cabire, de Colibengo, a falar sobre a dignidade menstrual, sobre a saúde da mulher, entre outros temas ligados à saúde da mulher. Ok. E vocês pensam também em atuar nas escolas com palestras? Claro, claro que sim. É aquilo que eu disse, né? Muitas famílias não têm aquela abertura de conversar com as filhas especificamente. E nas escolas nós temos aquelas cadeiras de MC, que só começam na 7ª classe. E há meninas com idades muito avançadas, mas o nível de escolaridade é muito baixa. Então, estas podem entrar, começam a entrar na adolescência, né? Aí já a fase da puberdade, que é a transformação do corpo, e nunca tiveram acesso a essa informação. Então, nós atuamos mesmo nas escolas, temos projetos em carteiras com essa finalidade, atuar, que é Cozola nas comunidades, nas escolas, para falarmos com estas meninas e meninos. Sim. E meninos também, porque é importante que os rapazes começam a crescer com essa ideia. O que é dignidade menstrual, por que devemos saber disso, qual é a importância. Porque é aquilo que a Milena estava aqui a dizer. Nós podemos implementar, ou seja, lutar para que na Lei Geral do Trabalho, e não só, temos uma pausa quando a mulher está no período menstrual não trabalhar. Temos aquelas mulheres que nem levantar conseguem. Então, nós temos que começar a implementar isso desde cedo, para que futuramente haja efeitos. Ok. Muito obrigada. E então, em termos de atividade, até agora, quase um ano de existência, apenas uma atividade foi realizada? Não. Pronto. A primeira atividade, devo já dizer que dentro da Cozola Morato, por mais que o foco principal é dignidade menstrual, nós temos outros projetos, microprojetos dentro do Cozola Morato. Okay. Aí a primeira ação que a gente realizou foi o Cozola Ações na Praça. O Cozola Ações na Praça consistia em colocar a expectativa no mercado do Quicolo. Falávamos com as senhoras quais são os seus sonhos, o que elas queriam que mudasse no mercado. E ao momento que elas iam falando, a gente ia oferecendo um lenço. Era trocar o lenço antigo por um novo. Então, e atingimos em torno de 120 mulheres, que cada uma foi tirando o lenço antigo, usando o lenço novo. Em quantos dias essa atividade? Em um dia. Foi em um dia. Acho que gastamos em torno de 150 mil kwanzas, 150 ou 200 mil kwanzas para essa atividade. E depois tivemos o lançamento também da Cozola Morato. E depois do lançamento tivemos essa outra ação que é no município do Cabire, que fomos fazer as entregas dos absorventes. É palestra acompanhada com absorvente. E temos outros projetos também que estão já a ser cozinhados para posteriormente já colocar em prática. Aqui uma delas é essa aqui. Aqui tem cidadania. Ok. É uma pergunta de partida para as comunidades. Então,
É um projeto que se calhar daqui a pouco vamos já estar a lançar também para... Poderíamos já saber aqui em primeira mão um cheirinho de um dos objetivos desse projeto. Pronto, estamos indo na televisão. Mas é o seguinte, aqui tem cidadania, existem muitas mulheres, infelizmente, que não conhecem quais são os seus direitos, mas estão sempre a cumprir os seus deveres. Por exemplo, no mercado, elas pagam sempre a taxa de limpeza. Mas tá bom, aquela taxa de limpeza que você vai pagar, o que é que ela vai te trazer como benefício? Se você nem casa de banho tem, o teu lugar está sempre sujo. Se você não varrer quando você chegar, vai vender no local sujo. Então, tipo, estou a pagar taxa, estou a cumprir como cidadão, estou a pagar o lugar onde eu vendo, mas está bom. Quais são os meus... Agora, o que é meu de direito, qual é? Não tem. Então, é necessário perguntar para elas se existe cidadania, porque elas também não sabem o que é cidadania, né? Mas está interligado, né? Direitos e deveres. Então, há essa necessidade de ir para as comunidades, falar com as meninas e mulheres, seja lá as mulheres que estão próximas das comunidades, seja nos mercados, de conversar com elas para falar um bocadinho sobre a cidadania. Ok. Muito bem. Helena Açúcar, neste momento há um projeto em execução? Ora, o projeto que nós estamos para implementar é este que a Milena terminou de frisar, né? Que é cidadania, mas quando lançamos este também temos outros em carteira, que é isto que eu disse inicialmente, que é a tesoura nas comunidades. Então nós temos que implementar também a tesoura nas comunidades, porque são lugares que muitas das vezes são de difícil acesso. E sendo de difícil acesso, muitas das vezes é difícil a informação chegar. E quando a informação não chega, as pessoas ficam perdidas. Então este é um dos objetivos da tesoura. Tanto é que também estamos aqui a criar métodos de termos sempre lives, acompanhar, entrevistar mulheres nas ruas, o que ela entende sobre dignidade menstrual, qual é a sua opinião, o que é que elas acham, se está tudo bem, e por aí fora. Ok. Então vem aí grandes coisas. Ok. Milena, já aqui falou das atividades, mas aqui agora gostaríamos de destacar, né? Já alguns resultados, vitórias celebrar pelas vossas atuações. Se já que há vitórias a celebrar. Sim, recentemente recebemos uma mensagem, né, de uma empresa que eles querem oferecer absorventes para oferecer numa das comunidades. Então, para nós, e também recebemos convite para participar em atividades, recebemos também essa para vir aqui para a rádio da Associação da Viana. Então, de alguma forma, tudo isso que tem acontecido conosco, né? De pessoas que ainda não viram o tanto que a gente já fez, mas o pouco que a gente já fez, de alguma forma já conseguiu impactar as pessoas e mandarem um convite e ligarem, olha, queremos oferecer absorventes, sem termos um caminho longo. Para nós isso já é de alguma forma ganhos que a Cozuela tem tido. Então só nos resta continuar e impactar as comunidades, porque as mulheres precisam de nós. E precisam muito. Ok. Helena, será que tem como mulheres ou homens que queiram fazer parte da vossa associação essa abertura? Quando os homens, Milena, o que é que dizes? Olha, o próprio nome já diz muita coisa. Cozuela Murrato, que é conversa entre mulheres. Então, as mulheres são bem-vindas na nossa associação. Quanto aos rapazes, também são bem-vindos. Mas, nos apoiando. Quando digo apoio, pode não ser simplesmente apoio financeiro, porque quando você diz apoio, todo mundo pensa logo que tem um dinheiro, então não tem como apoiar. Então é aquela de nos ajudar nas orientações das atividades, angariar fundos, ou então absorventes, que é a nossa maior luta. E por agora nós não... Toda organização precisa de apoios financeiros, mas a Cozuela, como uma organização que defende a dignidade menstrual, nesse preciso momento, se não aparecer alguém, ou então rapazes que possam unir força conosco para conseguirmos mais absolventes, melhor ainda. Porque assim conseguiremos levar a dignidade menstrual a mais mulheres. Ok. Em termos de parcerias, há organizações, pessoas singulares com quem vocês contam? Pronto, ainda não, mas já temos uma em carteira que é com a ADRA. A ADRA, eu trabalho com a ADRA, mas eu trabalho
em monitoria de políticas públicas, mas em nome da AMDCP, da Associação de Mulheres pelos Direitos Civis e Políticos. Então, uma necessidade também envolver a Cozuela, né? Porque também temos projetos virados aos direitos e à cidadania. Então, seria bom que as mulheres da Cozuela Morrato participassem também dessa parceria com a ADRA, que é futura, né? Esse ano. Então, no momento é só a ADRA que nós teremos parceria. Mas estamos abertos. Olha! E apoios. Ok. Não, essa parte sim. Quanto ao processo de legalização? Essa é a parte a da Helena. que pé anda a legalização da Cozuela Morrato? Essa Helena vai falar. Olha, eu acho que é mais que óbvio que tratar documentos em Angola é uma dor de cabeça, mas não é impossível. A Cozuela está a caminho de 1 ano e sentimos a necessidade de já legalizar a Cozuela Morrato. Nesse momento, estamos apenas a aguardar o dia de segunda-feira para fazer entrada, então, para dar entrada das cartas. Daríamos a entrada já no mês passado, mas infelizmente como o nome Cozuela Morrato, né, é a língua quimbundo, então precisaríamos primeiramente levar o nome ao Instituto de Línguas para ser validado. Só assim poderíamos então chegar ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos para solicitar o certificado de admissibilidade. Mas acreditamos nós que a Cozuela Morrato consegue isto em menos de 1 mês ou então 2 meses. Muito bom. Em termos de desafios, quais são os vossos desafios do momento? Prontos, é assim, eu gosto muito dessa questão de mulheres trabalharem com mulheres, né? Mas o que é que acontece? Esses desafios podem acontecer dentro da comunidade ou como é que é? Quais são os desafios? Em termos gerais, Em termos da gerais, Associação Cozuela Morrato, seja dentro da comunidade ou enquanto organização, a busca de parceiro, apoios, quais são vossos principais desafios? em termos de desafios são mesmo esses, né? Porque a busca de parceria, vimos que aqui em Angola ainda não existem, né? Ou seja, tem orçamentos para causas sociais, mas que esses orçamentos são passados de forma autônoma, de mão para mão. Então, até chegar nas nossas comunidades, não é hoje. Então, penso que os deputados, né, as deputadas, não importa de que partido, iriam sempre tirar um bocadinho daquilo que têm e implementar nos projetos das comunidades, até porque eles vivem ou saíram das comunidades. Então, por mais que você está vivendo lá num Quilamba, não sei se Quilamba é cidade, não considero, num Quilamba, está vivendo lá no São Paulo, no Amutama, mas pega sempre um bocado, implementa em projetos, será muito fixe desenvolver também o local onde a gente sai. Então, penso que é mais sobre parceria e também tem aí essa visão negativa da nova lei das ONGs, né, que eu condeno veementemente, mas enfim, né, vamos ver até onde vai dar, mas lutar pelas comunidades é primordial porque as mulheres precisam de nós. Esse slogan não está saindo da minha boca, juro, porque eu penso que elas precisam mesmo. Nós precisamos de nós. Nós nos precisamos. Ok. Helena, aqui, será que, tendo em conta que a vossa atuação de dignidade menstrual e também se calhar poderíamos considerar isso, não sei, um problema de saúde pública, alguma vez já tentaram ou já escreveram para a Direção Municipal da Saúde, Ação Social, para tentar dar a conhecer esse vosso projeto e apoiarem com isso? Olha, tal como a Milena disse, estivemos ainda aí só apenas 3 atividades. Mas nestas atividades nós não conseguimos escrever porque nós queríamos primeiramente fazer a nossa apresentação, mostrar que nós também podemos, certo? Já as próximas atividades nós estamos a pensar escrever
para o Ministério da Ação Social e Promoção da Mulher, Mulher, os gabinetes provinciais e municipais da saúde. E isso por quê? Porque nós também, para escrever essas cartas, muitas das vezes podem nos perguntar quem sois vós. E muitas das vezes responder essa questão não basta simplesmente dizer que nós somos da Kuzola Muhato e temos aqui como base, né, ou como sustento aquilo que é a dignidade menstrual. Mas também aí envolvem aqueles que são os processos. Por isso é que estamos aqui a bater sempre com o martelo que temos que ter o certificado de admissibilidade. Com este certificado nós teremos muitas possibilidades, não só com os órgãos públicos, mas também os privados. Porque algumas organizações só não apoiam alguns projetos porque pensam que é algo que surgiu hoje e amanhã desapareceu. Então, este é um impasse que nós vamos agora resolver. Depois disso, eu acredito que teremos bons relacionamentos com as instituições públicas, tanto privadas. Ok. E como estamos no ano pré-eleitoral, o próximo ano acontecem as eleições gerais, como é que a organização Kuzola Muhato pretende se engajar nesse processo? Pronto. Como eu já havia dito, né, nós estamos aí a caminho de parceria com a ADRA. Penso que podemos trabalhar com a ADRA nas questões de monitoria, né, das eleições, porque a Kuzola Muhato é uma organização apartidária, não pertence a nenhum partido político. E enquanto organização da sociedade civil, nós pensamos por bem não ter coligação com nenhum partido político, porque de alguma forma já sabemos como é que a Angola funciona ou a Luanda funciona. Basta te ver com alguém do EM, da UNITA, não sei o que, vão querer já essa, não sei o que, ele vender, ele comprar. Então, queremos evitar ao máximo essa exposição. Mas se algum partido, né, tiver a bondade, né, a bondade de querer ajudar a organização Kuzola Muhato, esteja à vontade. É só nos contactar. Temos aí a nossa página do Facebook, do Instagram, temos do TikTok, ter lá os contatos, tirar, e se quiser patrocinar absorvente, se quiser dar algum valor para realizar as nossas atividades, a gente está de braços abertos, aceitamos de boa. Okay. Ainda dentro desta questão, mas não muito diretamente para o processo eleitoral, tem que ver com as recentes leis aprovadas, né? A lei das fake news, a lei do vandalismo, das militares, o estatuto das ONGs, que avaliação faz em relação a todas as leis aprovadas e o espaço cívico, que é a vossa zona de atuação. Pronto. Eu penso que viver em Angola é um pouco complicado, porque de alguma forma você já vive sendo controlado, né? E eu acredito que o uso das redes sociais de forma bruta, de alguma forma é boa, mas também de alguma forma pode nos prejudicar. E quanto a essas leis que têm estado a lançar cada mês que passa ou cada dia que passa, é mesmo para evitar aquilo que é a liberdade de expressão que cada grupo social tem. Então, com essa nova lei, né, das ONG, vai atrapalhar um bocadinho aquilo que é a dinâmica do processo de financiamento que algumas organizações têm vindo a receber. E quanto à lei das fake news, né, eu penso que se um problema você não cometeu e alguém tiver a falar, olha, a Ruth fez isso e a Ruth sabe que não é verdade, em momento algum você vai se implicar com isso. Você só se implica quando você sabe que é verdade, a verdade absoluta é essa que estão a falar. Então, para evitarem que a tua cara toda seja exposta e você se sinta mal com isso, daí a possibilidade de você dizer assim, olha, a partir de hoje quem falar de mim vai para a cadeia. E é sobre isso. Existem bandidos altamente perigosos que matam, fogem. A polícia tem como eles apanhar, mas não apanham. Mas basta um ativista falar só mal do MPLA, é problema grande. Em menos de 5 minutos a polícia, o SIC está na tua porta e já estão a te levar. Já estás lá na cela e nós aqui já estamos a gritar liberdade. Então
há essa necessidade que falar a verdade em Angola chega a ser um bocadinho complicado e eu penso que é cultural, né? Porque o medo que a gente sente nos foi ensinado. Então, pronto, não falar política, os nossos pais é que nos ensinaram, nossos avós também repetem isso. Então, o medo que a gente sente nos foi ensinado. Ok. Muito bem. E sobre medo, Helena Nzuka, a sua avaliação também em relação às leis aprovadas do espaço cívico. Será que haverá mais medo das pessoas em se engajarem, participar? Ora, os medos já começaram. Desde o momento da aprovação, os medos já começaram. Infelizmente, as leis são aprovadas e aqueles que mais são afetados nem participam dessas decisões. Então, os mais afetados, para eles, apenas resta fazer o quê? Cumprir. E você cumprindo, a bem ou mal você tem medo, porque se você não cumprir, tu já sabes o resultado. Mas para isso eu quero dizer que a Pozuelo vai continuar a lutar e a honrar os seus 3 pilares e vamos sempre trabalhar em conformidade com a lei. Ok, muito bem. E já agora mesmo dentro deste medo aqui escapa, mas é uma questão aqui que surge-me agora. Será que existe pouca divulgação das leis que são aprovadas? As leis são aprovadas para os cidadãos cumprirem, mas será que esses cidadãos que depois serão obrigados a cumprir, será que têm sempre conhecimento das leis que são aprovadas? Nem sempre. Aí nós estamos a falar de difícil acesso às informações. Muitas das vezes nós nos apercebemos das leis via Facebook. Você entra no Facebook, você vê uma notificação, ou seja, agora os que mais fazem divulgação são as plataformas, as mídias sociais, o Facebook, por exemplo, a Clarinha Online, o chat, tu só vês aí um monte de comentários, deixa clicar e eu vou ler. Muitas das vezes isso que acontece. Portanto, nós podemos aqui falar que passam nas cadeias televisivas, nas rádios, mas nem todo mundo tem acesso a uma TV em casa. Nós temos famílias que nem rádio tem, nem televisão tem, então fica difícil ter acesso a essas informações. Portanto, eu acredito que sempre que uma lei for aprovada, é bom passar até nas escolas. A essa hora, se nós chegamos a uma sala de aula, perguntarmos a quantos alunos conhecem sobre a aprovação dessas novas leis, ou quais são essas leis, eu acredito que nem 10 vai chegar. E como a maioria não tem informações a essas novas leis, vão cometer. E eles não vão cometer conscientemente, mas de forma inconsciente. Mas a lei não entende isso. A lei não entende que você não está ciente das leis. Ok. Muito obrigada. E infelizmente o tempo voa. Logo que a conversa começa a entrar no ritmo e o tempo também começa a escassear. Arminda, últimas palavras aqui para quem nos acompanha sobre o vosso trabalho que vocês pretendem.